Bom dia. Bom, mais uma vez, ter esse momento, estarmos aqui juntos para louvar, para agradecer ao Senhor pela sua presença, por tudo que Deus tem assim realizado, por tudo que Deus tem nos ajudado, né? Deixa eu aproveitar aqui. Querido, todas as vezes que nós chegamos para louvar, para agradecer a Deus, nós podemos ver o quanto Deus tem sido fiel. Vocês têm observado a fidelidade de Deus? João, está aqui, por favor. Só passa a minha mão. Não, só na minha mão. Tá bom, obrigado. Vocês têm visto a fidelidade do Senhor? É com essa alegria, querido, que nós entramos na presença de Deus. Não só quando tem os momentos bons, mas também nos momentos difíceis, nós também temos aí motivo para agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, pela maneira com que Ele tem trabalhado nas nossas vidas. E aos poucos nós estamos aí retornando, avançando cada vez mais, pedindo a Ele a sua direção, a sua presença, né? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão compreendendo, né, do momento que estamos passando, dessa escala. Ao mesmo tempo que é uma alegria ter os irmãos aqui conosco, é um constrangimento não poder ter todos, né, que querem estar aqui na hora, no seu tempo, mas sabemos que é necessário, né, durante esse período. Eu acredito que a cada mês que vamos estar passando também, nós vamos nos ajustando melhor. Então eu quero te pedir a sua compreensão, por que a gente tem que fazer uma escala, né? E parece que isso é fácil, mas não é. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que tem que dar o nome, por o motivo dessa organização. Eu há pouco tempo passei em um determinado lugar, durante a semana mesmo, né, aqui bem próximo, e vi que esse critério não estava sendo usado, né, principalmente por o povo de Deus, aquelas pessoas que falam tanto do que é o correto, do que é verdadeiro, mas quando chega na hora de colocar em prática, às vezes você vê que aquilo não funciona. Para mim, eu vejo isso como um péssimo exemplo, né? Apesar de não concordar com algumas coisas, de várias regras que são criadas, que para alguma coisa pode, para outras não, né? Isso aí você vê em fila de banco, em ônibus e assim por diante. Mas nós, como povo de Deus, tentamos, né, e temos que fazer isso, né, obedecer essas leis, porque assim diz a palavra. O obedecer não significa que há uma concordância com as leis dos homens, mas em respeito àquela autoridade, a maneira de você se organizar e de criar assim uma sociedade melhor, né? Então eu quero agradecer aos irmãos por essa compreensão, aqueles que não puderam vir hoje, que estão vindo, que virão, não puderam vir pela manhã, virão à noite, né? E às vezes até o casal não pode vir, porque tem que ver um esposo, uma filha, mas eu acredito que aos poucos isso vai estar se ajustando e a gente, né, já estamos dominando isso melhor, de como lidar com essa situação. Então, que a graça de Deus, que a presença do Senhor esteja com cada um de nós. Eu tenho visto assim a fidelidade do Senhor, como que Deus tem mantido o seu povo, como que Deus tem dado fé, como que Deus tem dado esperança, e eu acredito que isso não é uma casualidade. E aí me faz refletir quantas outras situações que a humanidade passou, passará, e como que a igreja tem se sustentado, tem sobrevivido, tem se mantido de pé.
eu acredito que tem uma base, né, espiritual sobre isso, e tem um norte, uma direção, que é a palavra de Deus. É sobre isso que estaremos falando hoje pela manhã. Então, no término da palavra, nós vamos ter o nosso momento do ofertório. Mas que Deus nos ajude, que Deus capacite a você, cada um dos pais, né, a serem esse professor, a ser esse pastor ali para eles, e não deixá-los não desconectar da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ter esse momento de oração e vamos refletir na palavra. Amém. Senhor, a presença, que a tua bondade, o poder do teu Santo Espírito esteja conosco. A presença, que o Senhor possa trazer a palavra mais uma vez. E eu me coloco nessa posição junto com meus irmãos, Senhor, para que a graça, a liberdade do teu Espírito, o poder da tua palavra seja revelado mais uma vez para cada um de nós. Que toda a glória e que toda a honra seja dada a ti. Amém. Eu quero só tranquilizar os irmãos, né? Nesse período de frio, você gosta do período clima frio ou quente? Eu adoro o clima frio, né? Você que aí, o meu vídeo aqui parou, né? Então, você que está em casa, você gosta mais do clima frio ou quente, né? Eu gosto mais do frio. A gente come mais no frio, tem um lado bom. A gente, se o peso está um pouquinho assim, você consegue esconder melhor, porque você, na verdade, e ainda fica mais elegante, né? Então, eu só vejo pontos positivos, né? O verão já é mais complicado. Não dá para esconder muito, não, né? Porque o calor aqui no Rio, principalmente, é muito intenso. Mas eu tenho a contrapartida que a gente sofre muito, né? Também essa questão do frio, principalmente eu com rinite, eu fico com coriza, tá? Então, tosse, né? Ontem eu lembrei, João, pegar um papel toalha para mim? Ontem eu estava conversando com a Cris sobre isso, de uma orientação que a minha fonoaudióloga, a otorrino, depois de vários remédios de tosse que vai, que vem nesse período de frio, de rinite, de poeira, e essa semana mesmo nós estamos colocando uma porta, vamos colocar uma porta aqui nessa lateral, estava falando, diante de todos os remédios, todos os medicamentos, nós temos a orientação da vovó, né? Que ela fala assim, olha, um paninho com álcool resolve. E não é que isso resolve, né? Então, à noite, eu fiquei, aquele pano com álcool, aliás, ontem, o dia inteiro, né? Preparando a mensagem. Então, se você me vê dando tosse aqui, eu não estou com coronavírus, fica tranquilo, né? Tem que falar, né? O pessoal está muito apavorado, entendo o seu motivo, tá? Mas se você mesmo estiver preocupado, nós temos aqui 1,5 metro de distância, não tem como chegar, mas você pode até ficar lá na rua que você vai me ouvir. Mas fique em paz, né, com relação a isso, tá? Então, querido, nós podemos ver que existe uma base de tudo, né? E o que nós temos visto hoje, se levantando contra as autoridades, contra o sistema que se chama de conservador, que não é nada mais do que defende os princípios cristãos, isso não só acontece no nosso país, tá? Não estou entrar em política, né? Não é esse o contexto, mas mostrando que essas consequências que nós temos visto aqui têm acontecido em todo o mundo. Então, não tem nada a ver se é conservador ou não. Eu quero que vocês entendam o que está por trás disso, né? O sistema desse mundo sempre vai se levantar com as coisas espirituais, né?
Você tem noção de quantas igrejas tiveram que fechar as portas no nosso país? No mundo? Tem a noção disso, né? Eu falo no termo físico, né? Mas a igreja do Senhor não tem como fechar, e você sabe disso. Então, todos esses temas que se levantam, que você pode observar, sempre tem uma manobra, e não tem nada a ver com partido A ou B ou C. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. Porque, senão, o que nós teremos dentro da igreja evangélica? Teremos pessoas de partido ou pessoas de torcida organizada e assim por diante. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor, amém? Estamos aqui para viver as regras de Deus, e que muitas das vezes vai de contra aos princípios deste mundo, que não servem, que não adoram, e que se levantam mesmo contra. Basta você verificar e você vai observar isso em todo o sistema. Então, hoje, existe uma crise, né, de autoridade. Todas as autoridades estão sendo questionadas e enfrentando grandes aflições diante do seu poder, questionando por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agir dessa maneira? Por que não pode ser do meu jeito? Né? Então, essas autoridades têm sido questionadas e questionáveis em muitos momentos pelas suas atitudes. E nós temos visto, principalmente, já na ponta, que sofre mais com isso são os nossos professores, não é verdade? Estão ali diante de uma classe, às vezes, grande, e que é ameaçado, e que muitas das vezes, não ter essa segurança, ela impor, deveria, não há uma base Letícia, eu não coloquei aí, mas no Evangelho de João, capítulo 18, eu só não botei essa referência, porque essa referência eu peguei agora. Evangelho 18, João capítulo 18, versículo 37, vamos ver coisas, que ela é muito importante para nós fazer a abertura, não, pode deixar assim mesmo, para fazer a abertura dessa pregação. Versículo 37, você na sua casa pode abrir ou pode, talvez na sua casa você não vai conseguir nos acompanhar por esse telão, né? Mas diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, o que faz? Ouve a minha voz. Versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo Pilato dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele, o quê? Crime algum. Então, quando Jesus traz, dizendo que é verdade, que ele é o caminho, é a esperança para todas as pessoas, Pilatos estava confuso, já estava cheio de dúvidas, porque não via o motivo daquela acusação, e ao mesmo tempo ele tinha uma outra pressão, que ele tinha medo de ser denunciado por aqueles judeus, a sua corte mais alto, né? Se eu não me engano era Tibério que estava acima dele, e outros governantes. Mediante a isso, ele está confuso, e Jesus ainda vai trazer mais uma dúvida ao seu coração. Jesus vai dizer aqui, no versículo 37, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É da verdade? O que é isso? Que frase é essa solta? E aí ele vai justamente perguntar, o que é a verdade?
Aqui nós podemos ver, querido, claramente o tema que eu quero falar nessa manhã, sobre a inspiração das Escrituras. Aquilo que você segue, aquilo que você acompanha. Se você tiver convicção que esses valores são revelações de Deus, isso estiver bem claro para você, em muitos momentos, e pode ser até em momentos difíceis, você não vai abrir a mão da sua fé, do seu evangelho, porque você acredita na palavra de Deus. Porém, quando você não tem esse esclarecimento, você fica nesse questionamento. Por quê? Porque não houve uma inspiração e nem houve uma revelação de Deus. No caso aqui, essa revelação era dada para os seus discípulos, para aqueles que seguiam, e Pilatos não era um seguidor do assassino. Portanto, ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. Isso aconteceu em muitos outros momentos, quando nós víamos também pessoas, os discípulos perguntando, o que é isso que o senhor está falando? Eu não. Por quê? A revelação ainda das Escrituras não tinha chegado a ele. Ou seja, o Espírito Santo não tinha sido liberado nos corações para que a verdade fosse exposta a todos aqueles discípulos. O que as pessoas daquela época conheciam? O poder de Deus, simplesmente através de um homem chamado Jesus. Ali estava sendo o início do reino de Deus aqui na terra. Então, diante da situação, eu penso que muitas pessoas ainda têm essa dúvida e buscam uma resposta. Para Pilatos, essa busca era vã e sem esperança nenhuma. Por quê? Ele não sabia o que era a verdade. Se não houvesse um meio de enxergar o conhecimento de Deus, do homem e do mundo, então Pilatos talvez teria razão. O que é verdade? Não existe. Mas diante dele a verdade. Não há razão, querido, para nós termos dúvidas. Não importa a situação que enfrentamos, que ela seja boa ou ruim, pois as Sagradas Escrituras, elas são poderosas na nossa vida. Veja o que em 3, versículo 16, versículo. Deixa eu ver se é esse texto. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Na minha outra versão aqui, 2 Timóteo 3, versículo 15. Ok. Aqui na minha versão vai dizer assim, são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Essa revelação, querido, ela é poderosa, né? As Sagradas Escrituras pode trazer essa sabedoria de você entender que só existe uma verdade que liberta, que transforma e que nos ajuda. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Essa revelação, querido, por mais que o homem diga que não, e quando eu falo homem, eu se refiro à natureza humana, não é? Por mais que o homem diga que não acredite, ou que isso não faz falta, essa revelação, de fato, ela é desejável. Porque existe um espaço, e você pode observar isso, nós aqui que somos cristãos, existe um espaço que você não consegue preencher, que você não consegue tamponar. Você tem um momento que você tem um momento feliz, que você está saudável, que você tem uma cura, que você realiza alguma coisa, então aquilo ali preenche seu coração, por um determinado tempo. Novamente, se você não estiver nessa busca da palavra de Deus, é como alguém que se alimenta, por um determinado momento você está saciado
a fome. Mas daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Assim somos nós, querido. Existe um espaço no nosso coração e não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa, a não ser por aquilo que é extremamente essencial para a nossa vida. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dar glórias ao Senhor? Amém? Essa revelação é desejada por todo. O Deus que criou o universo só pode ser um Deus sábio. E Ele tem um propósito para as suas criaturas. Ele não criou tudo por acaso, sem um propósito. E existe um propósito para todos nós, não somente aqui na terra, que estaremos com Ele. Mas, como se verifica com certeza os propósitos divinos para a nossa vida? Como nós iremos saber? A história vai provar. A história da nossa vida vai provar que como nós iremos saber, né? A sabedoria, as revelações divinas. Você só vai aprender isso na caminhada. Não tem como te dar um passo a passo. Só tem como te dar uma orientação que é a Bíblia dizendo, essa aqui é a sua bússola. Mas Deus quer as revelações para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia. Você só vai saber caminhando com Ele a cada momento. A cada momento você vai estar nessa dependência. E essa dependência tem um propósito, de preparar você, de fortalecer a sua fé, de mostrar quantas coisas ruins que nós temos dentro de nós, na verdade. Parece que somos bonzinhos, mas nós não somos. Se existe uma bondade em nós, essa bondade vem de Jesus. Então nós podemos ver que a criação tem um propósito, e o propósito é para que o Senhor seja adorado. Em outras palavras, o homem precisa de uma revelação de Deus. Que revelação é essa? A revelação ela já foi exposta para todos nós, que é a sua Escritura, que é a sua palavra. Quando nós nos debruçamos, paramos para meditar, paramos para refletir nessa palavra, é natural que essa vontade vai mostrando o seu passo a passo. Pensa que nós temos constantemente de dizer, leia a palavra, busque os princípios de Deus. Por quê? Porque essa pergunta, como Pilatos fez para Jesus, é muito comum. As pessoas chegam para você, ou para mim como pastor, o que eu faço? Como eu posso dizer para você, se eu não conheço o seu coração, se eu não sei qual é o seu propósito de ser com Deus, o que você deve fazer? Então, vou deixar de orientá-lo? Não. E a minha orientação não é aquilo que eu acho que você deve fazer. Irmãs, a palavra de Deus diz que existe esse princípio, que existe esse caminho. Olha o que está escrito lá. Vai buscar. E quando você começa a buscar em Deus, segundo aquilo que diz a palavra, Deus vai dizer para você especificamente, porque essa palavra é viva e eficaz. Aleluia! Não é o pensamento de um homem ao qual nós seguimos. É a palavra viva. Veja que está aí em 2 Timóteo, agora 3, 16 a 17. Capítulo 3, versículo 16 a 17. Você pode acompanhar. Está com a sua Bíblia também, você pode abrir, por favor. Toda escritura é o quê? É inspirada por Deus. E mais o quê? É útil para o ensino. Além de ela ser inspirada, é útil para o ensino. E no ensino geral. Né? Você pode observar, se ainda você nunca fez isso, né? Todas as leis do mundo estão baseadas sobre os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos são princípios de Deus e bíblicos. Para a repreensão, ela te dá um freio, não é só dizer, você é bênção, você é um homem de vitória, só vitória. Lógico que nós queremos a vitória, mas também é para repreensão. O que você está fazendo é errado. Esse caminho é engano. Isso vai te levar à morte. Por que você está com medo? Que dúvida é essa? Ser forte, ser corajoso, e aí vários versículos vai alimentando você, e ao mesmo tempo ele te motiva a caminhar, mas também a repreensão, quando os seus valores são humanos, quando você começa a veredar por caminhos do seu coração, quando você começa a fazer alianças, ou seja, a sua amizade com pessoas que não são cristãs, e você se confessa, que você abre o seu coração. Não quero dizer que você não possa ter amigos não cristãos, desde que seus valores tenham bases firmadas na palavra de Deus. E essa amizade tem que ter um propósito. Sabe qual é o propósito? Para que essa pessoa venha conhecer a Cristo Jesus. Porque senão não faz sentido essa amizade. E aí, naturalmente, se não é esse propósito, você vai corromper na sua fé. Isso é fato. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Veja, a Escritura, né, ela é versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Que perfeição é essa? Perfeição, querido, não está na natureza humana. A perfeição é quando você vai contra a sua natureza para colocar em prática aquilo que é perfeito, que é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, também tem um texto extremamente importante, que diz: pois jamais a profecia teve origem humana, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, de quê? Movida pelo Espírito Santo. Não sei se você já ouviu isso, pode deixar esse texto aí, por favor. Não sei se você já ouviu isso, em várias aulas, né, que eu tive com alguns professores de teologia, eu ouvi muitos professores que davam aula, mas não acreditavam, aula bíblica, mas não acreditavam que tudo que estava ali era inspiração de Deus. Alguns pregavam muitos fatos, história grega, da mitologia. Um exemplo, né, é o exemplo de Jonas. Alguns professores teólogos pregam que isso não existiu e que esse livro não poderia entrar e assim por diante. Porém, Jesus poderia ter dado para eles, né, aqueles que ali estavam, o exemplo dele dizendo, né, ele dá o exemplo dele dizendo, comparado a Jó, eu falei a Jonas, né, que assim como aconteceu com Jonas, ele também estaria 3 dias, como Jonas ficou 3 dias de um grande peixe, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, Jesus não ia trazer uma comparação de algo espiritual com algo que não era real, que não era inspirado, né? Profecia, e nem algo que não seria da parte de Deus, porque tudo que Jesus fez tinha como base a palavra do Pai. Então, o que nós podemos, querido,
ter como ensinamento para as nossas vidas com relação a isso. A sua vida não é diferente da minha vida. O que nós fazemos aqui na igreja não é diferente. Será que Deus tem resposta para todas as nossas necessidades? Eu acredito que o homem não tem, mas eu acredito que Deus é capaz, porque há sobre ele uma sabedoria diferente da nossa. Aleluia. Nós precisamos buscar esse Deus, acreditar que essas palavras, de fato, são inspiradas por eles. E à noite eu quero falar sobre isso, a diferença entre a inspiração de Deus e este vaso que somos nós. Será que o homem colocou ali a sua sabedoria ao escrever, nas letras, nos exemplos, o que é de Deus e o que não é? Eu posso você que biblicamente a palavra de Deus toda sobre as nossas vidas. A inspiração, eu quero começar sobre esse ponto. É o ponto inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores da Escritura. E aí eu vou começar falando sobre a doutrina da inspiração. Existem situações, querido, que você percebe que você diz a alguém e que você não sabe com que aquela pessoa está passando. Eu não estou falando de falsas profecias, eu estou falando de profecias verdadeiras. Eu estou falando de coisas que Deus pode usar a cada um de nós aqui, se estivermos ligados à sua palavra, em que pessoas vão dizer, olha, aquele dia você não sabe, você não tem noção que aquilo que você disse trouxe paz no coração. O que é isso? A inspiração divina. Você, e sem que você percebesse, você tocou o coração daquela pessoa. Porém, existe momentos, e eu vou falar também sobre isso, sobre o esclarecimento. Que uma vez conhecendo a palavra, você vai dizer, olha, segundo a palavra, eu entendo isso, eu tive experiência, mas você tem que ter a experiência. O fato daquilo que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com você. Isso aí é o esclarecimento, a revelação da palavra. São duas coisas que as pessoas às vezes confundem muito. A doutrina da inspiração é relativamente simples. No surgimento de ideias errôneas, criou a necessidade de proteger a doutrina certa, com definições completas e detalhadas, mediante aquilo que Deus falava e que o homem dizia que Deus falava, e Deus não estava falando coisa nenhuma, e eu acredito que talvez muitos aqui já passaram por isso, e muitos talvez hoje estão decepcionados com Deus, acreditando que algo que foi dito de parte de alguém chamado cristão, disse, olha, Deus me fala que vai acontecer isso, que você vai passar por isso, mas creia em Deus, e não aconteceu nada, e você estava esperando e você ficou extremamente decepcionado, não com aquela pessoa, mas com Deus. Você acreditou que foi uma inspiração divina para aquela pessoa, mas na verdade foi qualquer outra coisa, menos Deus fala, querido, não há dúvida. E você simplesmente aquieta o seu coração e espera que aquilo aconteça. Que é de Deus, permanece. E que não é, acaba. Vamos lá. Quanto tempo que nós temos como cristão, de coisas que você já viu, de quantos movimentos dentro da igreja, eles permaneceram? Talvez está passando um filme na sua cabeça, quantos movimentos, quantos eventos, é isso. Nós temos o último aí, que não quero esse ponto, mas que você é um cristão de fé, ou é um cristão radical? Que vai passar também.
A única coisa que permanece é a palavra viva pregado nas igrejas. Pode acreditar nisso, querido. Então, nesse momento, quando essa doutrina estava sendo criada e pervertida por ideias errôneas, e Paulo bate muito sobre isso, não vou entrar nesse ponto aqui, foi necessário a doutrina certa, foi necessário algumas definições, importante e necessário na vida da igreja. Porém, tudo que se excede vai também trazer problemas. Passaram-se a ter entendimento, essa extrema proteção da doutrina ao seu progresso. Ao mesmo tempo que ela protegeu algumas coisas que estavam erradas, ela passou a ser como a verdade absoluta, quando a doutrina criada por homem para que mostrasse o caminho certo. Com isso, o caminho, quando um consentimento formal, quanto a um consentimento formal, essa doutrina veio a substituir a fé viva. Essa correção dessa doutrina passou a ser um grande problema na igreja. Eu não sei se até aqui ficou claro, e se não por mais detalhe você vai conseguir entender. O que nós podemos ver, querido, que às vezes existe o excesso do homem e a distorção da palavra. O que a Bíblia nos orienta? Que a palavra precisa ser cumprida, sim, mas que existem manifestações específicas que Deus dá para você, mas não quer dizer que aquilo tem que fazer parte da igreja. Um exemplo, eu tenho experiências muito pessoais, que eu não vou contar aqui para você, minha com Deus, que eu não posso trazer isso como doutrina para a igreja, porque a palavra de Deus não me permite, mas eu tenho certeza que aquela experiência que eu tive, não foi algo banal, foi algo na minha intimidade com o Senhor. Então, às vezes pessoas pegam e dizem, não, a igreja agora é desse jeito, dessa maneira, porque Deus me deu uma experiência tal, e a igreja vai seguir por esse caminho. Cuidado com isso. Quando nós não protegemos o povo de Deus, quando nós não pregamos essa palavra, a igreja pode trilhar por caminhos extremamente perigosos, querido. Você não precisa buscar na irmãzinha tal, no lugar fulano de tal. Talvez você pode estar dizendo agora, pastor, quem falou isso? Isso não é esclarecimento de alguém que me falou aqui, é inspiração de Deus mesmo. Você não precisa, porque vou naquele lugar para Deus me revelar da palavra, mão, querido. Lembro recém-chegado na igreja, e eu venho de uma família, de uma igreja bem tradicional. Lembro que chegou uma profeta, dizendo profeta, dizendo, olha, você vai ficar pouco tempo na igreja de Nova Vida, porque Deus tem uma outra coisa para você, e aquela coisa, né? Sempre uma coisa maior. A revelação, a inspiração nunca é para correção, como diz a Bíblia, é sempre para botar você mais lá no alto. Deus tem algo grande para você, nunca é algo menor. Eu, na minha falta de experiência na fé, né, e de comunhão ainda com Deus, recém-convertido, chorei, uma tristeza, porque eu gostava da igreja de Nova Vida. Graças a Deus, que por eu ter sido instruído, eu permaneci firme na igreja ao qual eu converti, e de fato, aquela palavra não se cumpriu. Por quê? Porque não era de Deus.
Então, aquilo que é de Deus, permanece. Se Deus disse algo para o seu coração e você tem convicção que é de Deus, fica quietinho. Aquieta o seu coração. Se for de Deus, vai se cumprir. Você não precisa forçar a barra para nada. Eu dou um exemplo do nosso local ao qual nós estamos. Existe o talento que Deus pode dar, mas existe a inspiração. Muitas coisas que nós fizemos aqui em tão pouco tempo, não foi porque nós tínhamos um profissional específico nesta área, mas foi inspiração de Deus, foi base de muita oração. E quando nós fazemos as coisas inspiradas por aquilo que Deus coloca no nosso coração, as coisas vão fluindo naturalmente. Tem muito trabalho, é óbvio. Tem muitos desafios, sim. Mas as coisas acontecem de uma maneira correta, equilibrada, porque é do Senhor. Portanto, o cuidado que nós temos que ter, ao mesmo tempo de falar da doutrina da inspiração, de não engessar a igreja. Eu observo no condomínio onde eu moro, que as pessoas vão lá para a janela e gritam pelo seu time, e ofende o outro do outro apartamento, e diz, se você vier para cá eu te pego, e assim por diante. Porque fazem aquilo por paixão e acreditam naquilo. Mas mesmo no condomínio existem regras de hora, de coisas que você pode fazer. Você pode fazer isso em um determinado lugar, no estádio e assim por diante. Porque muitos querem dormir, muitos estão ali que não gostam de futebol, e muitos não querem saber dessa confusão. Assim também somos nós, querido. Existem inspirações, existem ações que Deus dá entre você e Deus, que você, na sua casa, na sua intimidade, você pode se expressar de várias maneiras. Mas existem alguns momentos dentro da igreja que existe essa ordem, mas não para deixar a igreja endurecida, né? Isso não pode, o que pode? Você é livre aqui hoje, por um exemplo, para dar glória a Deus. Olha só, cadê o glória a Deus? Aleluia! Você tem o que é isso? Parece um corpo só com a boca, né? A revelação, a inspiração, o fogo de Deus sobre a sua vida. Fala da justiça, fala da purificação de Deus. Quando nós, ao mesmo tempo, tentamos deixar a igreja muito ajustada dentro dos padrões humanos, nós corremos o risco de substituir toda essa doutrina humana pela fé viva e eficaz. Deus continua sendo Deus ainda que traz palavra profética sobre a sua vida. Deus continua derramando o seu Espírito. Há muitos que ainda falam e têm um som cheio do Espírito e falam em línguas mesmo, e eu sou uma dessas pessoas e não tenho vergonha. Parece que hoje se tornou vergonha dentro do meio cristão. Que coisa estranha. E algumas pessoas, quando vêm falar comigo sobre isso, eu digo, você alguma vez já teve essa experiência? Não. Então, fica caladinho. Se você não tem experiência, não pode falar daquilo que eu tenho experiência. Se você nunca experimentou algo, você não pode dizer o sabor daquilo. Você concorda comigo? Sim ou não? Concordo. Mas o fato de você não saber, não quer dizer que aquilo não existe. O fato de você não querer, não te dá o direito de se levantar contra. É muito comum você ver os jovens adolescentes falarem isso. Quer isso aqui? Não, não quero. Ah, você já comeu? Não. Ah, por que você não quer? Ah, não quero. Eu não acho que é bom. É um direito dele. Mas você só vai ter essa intimidade com Deus quando você se permitir, porque Deus permite e te dá, respeita a sua vida com Ele. Eu creio, querido, e eu busco uma igreja que tem experiência. Eu acredito que Deus fala ainda em sonhos. Eu não falo sonhos quando você dorme de barriga cheia, porque isso também dá sonhos
e pesadelos às vezes. Não falo disso. Eu falo de sonhos que quando você tem, você sabe assim, esse sonho foi algo diferente. Eu tenho, não lembro, mas alguns que quando vem à minha mente e que eu acordar aquilo vem à minha memória e alguns eu consigo identificar. E ontem eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Tive um sonho da tarde e aí eu disse para ela, esse não foi um sonho comum. Eu pude perceber claramente o que eu estava. Uma grande montanha, mas não uma montanha de árvores, uma grande montanha rochosa, só de rochas, desculpa, e que era tão grande que de olhar dava medo, tal era a imponência. E eu via também ali uma grande tempestade, como se estivesse num barco e aquelas ondas. E eu consegui entender isso muito claro. Eu consigo entender os sonhos quando são espirituais. Pelo menos os meus eu consigo entender. E eu entendi, querido, que a igreja está passando por essa grande tempestade. Mas existe alguém forte e poderoso que está à frente dela, que se chama Cristo Jesus. Aleluia! Existe alguém, querido, forte e poderoso sobre a sua vida. Quando você começa a ter essa experiência com Deus, você consegue entender o que é ter uma fé viva. Você consegue entender, claro, o que é de Deus e o que não é. Quantas vezes nós já fomos confusos diante dessa situação por algo que você ouviu, uma voz, mas foi a voz do seu coração. Para opor-se a certas teorias, como essa, de uma doutrina às vezes pode endurecer e enrijecer, afirma que a inspiração das Escrituras apresenta as seguintes características. Mateus capítulo 11, versículo 25 e Mateus 13. Mateus 11 e Mateus capítulo 11 e depois nós vamos ler Mateus 13. Trazendo essa palavra, eu estou querendo mostrar para você, querido, que existe um lugar que você pode depositar a sua fé. E você pode acreditar que é nas Escrituras Sagradas. Porque elas foram inspiradas por Deus. Veja, porque aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Se referindo ao seu povo, se referindo à sua igreja. Por que há tempos atrás você não conseguia entender a Bíblia e hoje você entende? Porque a Bíblia, por ser uma inspiração divina, essa revelação chegou até você, você pode glorificar o Senhor e pode dizer obrigado, Senhor. Ela chegou até você. Por isso que mesmo nesses momentos de uma grande tempestade ou como de um navio que está em alto mar, existe alguém forte e poderoso que está sobre você e à sua frente, que se chama Cristo Jesus. A realidade que nós estamos vendo, que os sinais aos poucos vão sendo apresentados, que Cristo está voltando, aleluia. E com isso, o mundo sabendo disso, a chapa também está esquentando. Hoje você já vê abertamente as pessoas falando,
para Lúcifer. Eu invoco esses demônios e pessoas de lugares públicos, influenciadores de sua opinião, sem vergonha nenhuma de expor a sua fé. O que é isso? A chapa só está esquentando. Porque Jesus Cristo está voltando, querido. E se nós não ensinarmos você a sua fé, e que ela tem que ser baseada na palavra de Deus, e que no mundo você não vai ver melhoras, então, pastor, vamos abandonar, não vamos lutar pelos nossos direitos. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que mesmo no mundo perdido, você pode se impor e ali para aquele mundo. Você pode trazer o tempero, ser como sal para esse mundo. Para quê? Para ter um ambiente melhor para você? Não. Para dizer que nós estamos aqui apenas de passagem, mas existe um lugar melhor. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer do reino, dos céus, mas aqueles que não lhe é isso, mas aqueles não lhes é isso concedido. Aqueles que não são do reino dos céus. Os mistérios do reino dos céus são revelados ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, se referindo a nós, mas aqueles não lhe é isto concedido. Essas revelações, querido, é dado para o povo de Deus. O modernista identifica a inspiração da Escritura Sagrada como inspiração espiritual, como a mesma coisa, e como se fosse a sabedoria de homens, como a sabedoria de Sócrates e muitos outros que foram seus discípulos, do mundo literário, do filosófico, do mundo religioso e assim por diante. Considera-se, portanto, que a inspiração é apenas como algo natural. Não. São simplesmente fatos registrados daquele povo. E colocando muitas dúvidas. Infelizmente, essas influências têm chegado até a igreja, ao qual muitos não acreditam que Jesus Cristo, mesmo dentro de uma igreja evangélica, é o único Senhor da sua igreja. Onde as verdades são distorcidas segundo aquilo que agrada aquela liderança. Essa teoria, querido, que é pregado neste mundo, ela rouba a palavra e todo o seu significado, não combina em absoluto com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Cada dia mais, você precisa se firmar na palavra de Deus. Essa palavra ficou muito clara na minha mente quando eu ouço as pessoas, quando eu leio o texto, e essas palavras têm sobressaído. Como em caixa alta, quando eu leio, dizendo assim, é necessário passar por essas coisas. Jesus falou isso. Os discípulos repetiram as mesmas palavras. Os profetas do Antigo Testamento falaram as mesmas coisas. E o que eu posso observar, querido? Que esse tempo que nós estamos vivendo agora não é algo somente do nosso país, mas de todo o continente. É necessário passar por essas coisas, para que as pessoas possam lembrar que existe um poderoso, e com toda a sabedoria, e com o controle de todo o universo, que se chama Jesus Cristo. Muitos países, querido, que tinham como a sua base o cristianismo, que o avivamento, que o reavivamento chegou a lugar, grandes homens e mulheres que levaram multidões a Deus. Hoje, em muitos desses lugares, a fé foi, aos poucos, sendo apagada.
não mais crer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a boa notícia, querido, que em meio a todos esses momentos difíceis, muitos desses países estão dizendo: nós precisamos voltar aos nossos princípios e buscar Jesus Cristo como o nosso Senhor. Às vezes nós não entendemos, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que é necessário passar por essas coisas. A doutrina da inspiração, querido, é única e não comum. Não tem outra palavra. Não tem outro livro que foi deixado de fora que poderia entrar aqui. Cada livro, cada seleção desse livro que está aqui junto, nessa coletânea que forma essa Bíblia, foi divinamente inspirada e selecionada pelo Senhor. Em um dos livros de estudo que eu tenho, é muito interessante, que fala sobre dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. A finalidade desse livro é mostrar que as dúvidas, as contradições e talvez erros que as pessoas encontram, às vezes pelo escritor, por algo que na hora de escrever trocou simplesmente a palavra, mas a Bíblia ela se confirma. Um versículo testifica o outro. Então, se tiver algum erro do copista, ela é corrigida por outros versículos que dizem as mesmas coisas. Então, nós podemos ver que ainda neste movimento humano da composição da Bíblia possa haver algum erro humano, no seu valor, na sua essência, a mesma. Por que estou insistindo em falar sobre isso? Porque você só pode alimentar a sua fé, querido, se você acreditar na palavra de Deus. Você vai dizer: pastor, mas eu acredito. Se você acredita, por que nos momentos complexos a sua fé fica bamba? Por que muitos que falam os versículos, que leem no momento difícil, abandonam tudo? Como há pouco tempo, eu estava ouvindo um comentário de um determinado lugar, que ao chegar lá, não tinha mais a liderança. O que aconteceu com esse líder? Simplesmente foi embora. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com aquele líder. Talvez ao estar ali à frente, achava que simplesmente por ter uma boa oratória, por ser uma pessoa de público, por saber se comunicar bem, poderia conduzir aquela igreja. Mas não é, querido. Todas as vezes que nós estamos aqui, se não formos inspirados, você terá a sua viagem perdida. E eu quero fortalecer a sua fé dizendo isso. A inspiração da palavra das Escrituras são verdadeiras. Não há dúvida. Você pode dedicar a sua vida a ela. Você pode colocar todo o seu coração, todos os seus bens, toda a sua família, porque essa fonte é segura. Você pode glorificar o Senhor e dizer: glória seja dada a ti, Senhor, que mediante ao que nós estamos vivendo, nós não estamos perdidos. A doutrina da inspiração é única e não comum, e alguns confundem a inspiração com esclarecimento. Eu quero falar, fechando esse assunto pela manhã. Esclarecimento refere-se à influência do Espírito Santo, comum a todos os cristãos.
Influência que os ajuda a compreender as coisas de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 5, abre a sua Bíblia e você poderá nos acompanhar. Mas enquanto você está abrindo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, 4, 5, eu posso mostrar para você rapidamente um exemplo do que foi a inspiração e foi o esclarecimento. Quando Paulo teve aquele encontro com Cristo, ali ele não conhecia Cristo, os seus valores eram outros, e pelo contrário, o cristianismo era como se fosse, Paulo era inimigo dos cristãos. O que fez esse homem mudar? Aquele caminho que ele estava, ele teve um encontro com Deus. E ali foi esclarecido para ele que esse Cristo de fato existia. Que ele não estava seguindo os valores, eram contra os valores dele. Ele estava perseguindo ao próprio Deus, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então nós podemos ver aqui um exemplo do esclarecimento. Os olhos de Paulo se abriram para as coisas de Deus. O coração de Paulo se abriu para as coisas de Deus. Agora veja nesse mesmo episódio, a inspiração que foi dada para um outro homem, que foi aquele que ajudou a Paulo, que foi Ananias. O Senhor vai ao encontro de Ananias. Ananias não sabia quem era Paulo, não sabia a rua, a casa, Saulo, não sabia quem era esse homem, sabia que era esse homem, mas não sabia que ele tinha um encontro com Deus. Como que ele soube disso? Aí vem a revelação de Deus. Não foi algo de Ananias assim: eu estou com desejo de passar em determinado lugar. Eu senti no meu coração. Não. A inspiração de Deus é algo muito específica e clara. Não tem dúvida. Eu vou lá, mas será que foi algo que Deus falou? Gente, eu canso de ver isso demais na igreja. Pastor, meu tempo aqui acabou. Deus agora me disse que eu vou para determinado lugar. Eu nunca consegui ver esse tempo que acabou na minha vida como cristão. Mas ao vir para esse lugar, que hoje aqui no Coelho não era o meu desejo, nunca tive esse pensamento, Deus me inspirou a estar aqui. E essa inspiração se concluiu mediante a palavra de Cristo Jesus. Não tive dúvida do lugar, não tive dúvida, mesmo relutando, o que eu tinha que fazer, porque a inspiração de Deus não coloca dúvida. Será que era para fazer? Será que não era? Não oscila, porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra, irmãos. O que Ele promete, Ele não fica brincando. Agora vou para tal lugar, você vai. Não, está de brincadeira. Agora você vem para cá. Não é aqui. Assim. Aí as pessoas às vezes vêm dizendo: pastor, você me aceita de volta? Eu também posso falar: querido, da mesma maneira que você tem a liberdade de ir, eu não posso impedir. Eu também tenho a liberdade de dizer aceito ou não. Como pastor, eu não posso impedir ninguém de entrar na igreja, mas ser membro é uma outra situação. Ananias não teve dúvidas, mesmo não querendo. Ele tenta ainda barganhar, dizendo: você sabe quem é essa pessoa? Eu sei. Mas esse homem será muito precioso para mim. E eu vou mostrar para ele, Ananias, o que é sofrer pelo meu evangelho. Veja, em um único episódio, duas situações. Ananias foi inspirado por Deus a ter um encontro por Paulo. Ananias não ia para aquele lugar, Paulo não ia falar com ele de maneira nenhuma. Pelo contrário,
Se Ananias soubesse que Paulo estava na rua, ele queria ir para outro, porque ele era um matador de cristãos. Apenas isso. E era uma autoridade. E tinha poder para fazer isso. Ananias só foi ao encontro de Saulo, porque ele foi inspirado por Deus e não teve dúvida nenhuma. Depois de lutar, lógico, com as coisas do seu coração. Mas uma vez que ele exerceu aquilo ali, tudo que Deus falou se cumpriu. A inspiração de Deus, a revelação de Deus, quando ele fala nisso, ela se cumpre, querido. Ela acontece na nossa vida. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Minha palavra, essa versão não está na NVI, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Minha palavra pregada não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, ou seja, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês, versículo 5, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria o quê? Humana, e sim no poder de Deus. Veja a revelação de Deus, querido. Por mais que você possa ter uma liderança, por mais que você possa ter uma igreja que cuide de você, mas a sua fé, e se tem um líder que não te ensina isso, esse líder, desculpa, não é de Deus. Um líder que é inspirado pelo Senhor, ele diz, vai buscar o Senhor. Você já orou? Ah, mas eu quero fazer isso que é o melhor. É isso que a palavra de Deus diz. Ah, você está dizendo para eu não fazer. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu não posso e não tenho direito de dizer para você o que deve, o que não deve fazer. Eu posso te orientar o que diz a palavra de Deus. Porque ainda que eu traga uma orientação correta, e se você não entender, você não vai fazer. Se você fizer, aquilo não vai dar certo. E aí você vai culpar quem? Aquele que te orientou. Então, qual é o nosso papel como liderança? É trazer essa palavra como princípio de Deus para a sua vida e dizer, a palavra de Deus diz isso. Agora, cabe você orar. Como você irá aplicar essa palavra? E é normal, querido, que no início da nossa caminhada, existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, é óbvio. Neste processo, você precisa de ter um acompanhamento mais de perto. Sim. É igual o seu filho. Se você cria ele como um bebê, mesmo depois de adulto e casado, ele vai continuar sendo um adulto? Bebê. Deixa eu ligar para minha mãe para saber como é que está. Está morando em outro lugar, já casado. Quando chega em casa, mãe, eu cheguei. Como assim? Continua ainda sendo aquele bebezão. Chega uma hora que aos poucos a gente vai soltando você para que você possa andar e crescer na sua fé. Podemos orar por você, mas é preciso que você cresça, querido. E essa palavra é segura para que você possa ser. E essa mulher pelo Senhor. Essa palavra inspirada não é sabedoria de homens, mas é poder de Deus. É revelação do Espírito Santo para a sua vida. Mateus 16, versículo 17, respondeu Jesus para Simão Pedro:
Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Deus quer trazer e inspirar o seu coração. Sempre para os irmãos que eu penso muito. E esse pensar, eu estou ali falando com Deus. Nem sempre a sua oração, ela vai ser verbalizada. Há quantos momentos que eu estou dizendo, Deus, qual é a orientação? Qual é o passo? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? E nós podemos ver, querido, que nós estávamos separados de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E o Senhor tem esse poder para influenciar a nossa mente. Mesmo por causa do pecado, aonde nós não conseguimos ver a vontade de Deus, mas essa verdade chegou ao teu coração, e aquela parte do seu corpo que estava desconectado, que você não tinha sensibilidade, que você não percebia a vontade de Deus, você agora começa a ver algo diferente. O que é isso? É Deus dizendo para você: eu quero trazer as minhas revelações ao seu coração. Eu quero, através da minha palavra, esclarecer coisas na sua vida, entrar na parte mais íntima do seu coração. Ninguém consegue. Parte do seu coração que ninguém vai conseguir. Mas se você permitir que essa palavra, que foi não inspirada por homens, mas pelo Senhor, que não é sabedoria de homens, mas sabedoria de Deus. E aí a gente vê a estratégia do Senhor. Ele pega homens leigos. Porque se pega homens cultos e sábios da época, vai dizer, não, esse cara é boa de oratória, esse cara estudou em determinado lugar, olha a sua formação. A base dos seus discípulos eram de pessoas leigas, e depois você vê a partir do momento que eles tiveram de fato esse encontro. Eles tiveram um momento de teorias, de uma sala de aula, e que via muitas coisas o mestre fazer, mas eles só cresceram quando eles começaram a ser inspirados por Deus e a depender unicamente do Senhor, quando Jesus ascendeu aos céus. Aí a vida daqueles homens se transformaram. Você pega muitas cartas de homens leigos que escreveram com tanta sabedoria, ao ponto de muitos dizerem, não, esse texto não pode ter sido de Pedro. Porque Pedro era uma pessoa leiga, era uma pessoa grossa, era uma pessoa rude. Olha lá os textos dele, olha as coisas que ele falava, só falava besteira, só jogava a conversa fora. É verdade. Mas até o momento que ele passou a ter uma experiência íntima com Deus, inspirado pelo Senhor, e aqueles homens, inclusive Pedro, foram transformados, porque a revelação, o esclarecimento dado pelo Espírito Santo chegou a cada um deles. Eles passaram a compreender aquilo que até então eles não conseguiam enxergar. Que o esclarecimento de algo que você vem buscando seja revelado para você. Eu quero dizer que Deus não está morto. Deus continua vivo. O nosso Deus não é um Deus de monólogo, aonde só Ele fala ou só você fala. É de diálogo, em que Ele quer falar, mas Ele quer ouvir também a sua voz. Você pode duvidar de qualquer coisa, e você tem esse direito,
Mas eu posso afirmar para você que nessa palavra você pode confiar. Essa palavra é capaz de transformar alguém leigo numa pessoa sábia. Essa palavra é poderosa para tirar alguém que estava em trevas para a luz. De uma pessoa viciada para ser mais agora dependente químico, mas dependente unicamente do Senhor. Uma pessoa que era rude, violenta, agressiva, se torna um apóstolo do amor. Alguém com sabedoria. Que mistério é esse, como nós lemos aqui? É a palavra viva, transformando e mudando o seu coração. Eu falo com os nossos professores e com os nossos irmãos, que eu tenho ficado muito feliz de ver em você buscar a palavra e estudar. Mas nós não estamos aqui para formar técnicos em Deus. Juízes de outras igrejas e de outros que pregam o Evangelho. Nós não estamos aqui para isso. Nós ensinamos para que nós venhamos a ser confrontados com essa palavra. Às vezes há uma necessidade de mostrar um exemplo, algum erro, mas não no intuito de trazer uma crítica àquele lugar ou àquela pessoa, mas para dizer, olha, essas pessoas começaram bem, e nós corremos esse mesmo risco. Mas se nós nos apegarmos ao Senhor, querida, nós poderemos ter uma vida totalmente diferente. O fato de algo que aconteceu com o seu familiar não quer dizer que vai repetir na sua vida. O fato de uma experiência ruim que você teve em qualquer outra igreja não quer dizer que vai se repetir aqui. O fato de você ter se decepcionado com algum líder, ou até com Deus, por algo, você achando que ele não falou, agora Deus está descortinando isso para você, dizendo, meu filho, eu não falei isso, porque se eu tivesse falado, eu teria cumprido. Que a revelação do Senhor, querido, possa vir sobre você nessa manhã, e você saia daqui dizendo, Senhor, me ajude a estar mais próximo da Tua palavra. Me ajude a meditar nessa palavra, a buscar em oração, a buscar no estudo, mas não dizendo que eu contenho conhecimento, eu tenho a verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade. Ele não estava falando da nossa verdade, porque a nossa verdade é muito relativa. Jesus estava falando de uma verdade absoluta, que só Ele pode libertar, e só Ele é o caminho de toda a humanidade. Por isso, quando é pregado essa palavra, até os dias de hoje, arrebanha-se gerações e mais gerações. Como que essa palavra não se isso aí? Porque ela é viva, é inspiração de Deus. Ah, mas tem coisas que eu não gosto. A palavra viva faz isso, ela te confronta. Ah, eu sinto uma paz, pastor, quando eu estou aqui. É porque é pregado a palavra viva do Senhor. Que Deus possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, a cada dia mais buscar o Senhor. Vamos estar de pé. Minha mensagem e
minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Quando é ministrada a palavra e você aceita a palavra, o Espírito Santo vai esclarecendo você, vai dizendo: olha, esse caminho que você está não é bom. Cuidado com esse sentimento. Talvez isso que você ouviu, você não gostou, mas olha também a sua atitude. E isso é demonstração do Espírito Santo na sua vida. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você pode fechar os seus olhos, você que está nos assistindo. Existe uma faculdade dos homens, pela qual se pode ser conhecido a Deus. Basta você dizer: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço. O Espírito Santo vivifica essa faculdade, dando-lhes conhecimento em relação aos mistérios divinos. Aquilo que você não tem como esclarecido na sua vida, peça, e Deus há de revelar para você. Mas se Deus não me revelar, não faça nada, até que a palavra dele seja liberada. Mas se eu não tomar decisão, eu vou perder o tempo, eu vou perder o prazo. Perca, querido, mas não perca a sua salvação. Não atropele os projetos de Deus para a sua vida. Que a bondade, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Que o teu Espírito, Senhor, conceda a cada um de nós bondade e sabedoria. Louvar o Senhor. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que és tudo igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. do Inícios. Vamos orar ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio, Senhor, confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é precioso